Então, hoje nós estamos contemplando a nossa 14ª live. E a pedidos, o tema de hoje é sobre a ansiedade. Sim, era isso que eu ia comentar também. Eu vou voltar nesse tema e vou lembrar mais no final. Olha, Raquel Raquel chegando. Dantas, bem-vinda, amiga, muito bem-vinda. Então, eu vou comentar no final, mas a gente aceita sugestões de temas que sejam temas do nosso dia a dia. Sim. Então, como a Fabiola acabou de falar, o tema de hoje, que é a ansiedade, foi um pedido de uma das pessoas. Ô, senhor Tolentino, meu pai, muito bem-vindo. Que bom ver você aqui, pai. Minha Bem-vindos sogra à também. sessão. Oi? Minha sogra está nos assistindo, Patrícia. Olha que maravilha, você vê? Olha que maravilha, estamos muito honradas. Sogra, pai, os amigos de sempre, os amigos novos que estão chegando. Maravilha. Essa força da família, não é, das nossas famílias é muito importante para que essa live elas tenha, não é, todo esse objetivo, que a gente possa trocar essas ideias, não é, tomar consciência desses sintomas que às vezes a gente já passou ou está vivenciando ou conhece alguém que esteja com esse sintoma de uma ansiedade. E a intenção da nossa live é essa, né? Propagar a consciência sobre o que te gera tanto desconforto, né, Patrícia? Exato, exato. Por isso é importante, nós temos feito lives há muito tempo já, e a gente tem pego vários assuntos que nos afligem no dia a dia. Então, Fabiola, já deu 5 minutinhos, eu vou me apresentar para quem não me conhece. Sim. E quem vai chegando e vai pegando o bonde andando e vai entrando na nossa conversa. Sim. Certo? O Melk já está perguntando. Ô, Melk, você está literalmente pondo o carro na frente dos bois. Professor, a ansiedade tem cura ou só é algo que tem que ser controlado? A gente vai falar muito disso. Muito, muito. O Melk já é nosso, já está conosco desde o começo, então ele já sabe até a dinâmica. Deixa eu só me apresentar para quem ainda não conhece, não me conhece. Vou apresentar o tema de novo. Fabiola vai se apresentar e a gente já vai conversando. Não vou esquecer sua pergunta. Então, meu nome, para quem está chegando pela primeira vez, é Patrícia Tolentino. Bem-vindos todos. Os que estão conosco desde o comecinho e quem está chegando agora, por curiosidade ou por indicação de alguém. Eu e a professora Fabiola fazemos essas lives às terças-feiras há bastante tempo já, trazendo sempre temas do nosso cotidiano. E sempre trazendo sugestão de exercício ou olhar sistêmico, como é que a ferramenta da constelação pode expandir a nossa consciência e ajudar a gente a fazer melhores escolhas, estar mais em paz e mais conectado com a nossa essência, a cada um de nós. Então, meu nome é Patrícia Tolentino, eu lido com processos grupais e individuais de autoconhecimento. Então, sou uma das jurássicas dinossáuricas das danças circulares no Brasil, eu trabalho com isso há 25 anos, e também com as constelações familiares. Então, sempre ferramentas de autoconhecimento, aspas, a gente diz aqui em São Paulo, fora da caixa. Então, esse é o que me faz, né, o que me preenche a alma, o que faz brilhar os meus olhos, e por isso a gente está aqui nessa parceria tão deliciosa. E o tema de hoje, como a Fabiola falou, é ansiedade. Então, a gente vai conversar um pouquinho, tem mais gente chegando. Marina, que bom que você está aqui, é nossa companheira também das constelações. E a Cecília, é isso? Não é? Kátia Ferraz, nossa... Kátia Ferraz, aos poucos eu vou conhecendo. É que ela está como Ferraz, lembrei que é Kátia. É Kátia. Então, bem-vindos aos que estão chegando agora. Fabiola, se apresente aí, por favor, para quem não te conhece, para a gente começar a nossa conversa. Vamos lá, Patrícia. Então, meu muito boa noite a todos que estão chegando. Sejam muito bem-vindos, né? Esse primeiro momento, eu e a Patrícia, a gente sempre se apresenta, porque tem gente nova chegando. E é muito bom esse acolhimento, né? Antes da gente iniciar o tema da live. Então, meu nome é Fabiola, eu sou professora universitária, advogada sistêmica e também consteladora familiar. Da mesma turma, não é? Da Patrícia, do nosso programa de formação. E esse nosso projeto que vem dando excelentes resultados para que a gente faça as nossas lives, a gente
observa as sugestões, não é, o comportamento, esse feedback que a gente sempre tem, né, Patrícia, ao final de cada live, com os nossos atendimentos. E é exatamente pela presença de vocês que mantém, não é, essa nossa grande impulsionamento de manter essas lives na terça-feira, sempre abordando esses temas do nosso cotidiano. Todos os temas já tratados, que estão todas as lives gravadas lá no IGTV, não é? Elas têm um segmento muito forte da nossa existência. Já tratamos sobre relacionamento de pai, de mãe, relacionamento entre casal, criança ferida, adoção, sobre o profissional, sobre dinheiro, irmãos, que foi nossa live anterior, e hoje chegamos na ansiedade, não é? Esse bichinho que corrói. E aceitamos futuros temas. Aceitamos futuros temas. Tem vários temas, sabe, gente? Já aqui na nossa caixinha, que a gente coloca essas sugestões sobre obesidade, sobre doenças, sobre os pets. Aos poucos nós vamos abordando cada um deles com a sugestão de vocês, que é o mais importante, o feedback, não é, Patrícia? Fabiola, conte para nós. Olha, o Melk já fez uma pergunta se isso cura, se, olha, alguém já disse, sou a ansiedade em pessoa. Ah, sou muito ansiosa. A gente vai, então, conte para nós, Fabiola. O Melk já perguntou se pode ser curado, se como é que é. A gente vai abordar isso daqui a pouquinho, mas conte para nós da onde vem a ansiedade, quais são as possíveis causas, como é que ela se apresenta para a gente saber. Diga lá. Com relação à ansiedade, nós temos duas circunstâncias que vêm sendo estudadas ao longo da constelação. Tanto por repetições de padrões familiar, como também de identificação com a energia dos nossos antepassados. Provavelmente, ao longo, não é, da nossa criação, pelos nossos pais, pela nossa família, pelo nosso sistema familiar, de um modo geral, já existia entre os nossos pais, nossos avós, repetição de um padrão. Pessoas, às vezes, ansiosas, que não sabia o motivo exatamente, não é? Aquelas pessoas que, às vezes, querem controlar tudo, manter tudo sob o seu controle. Então, isso a gente constata dentro de uma sessão de constelação, que são repetições de padrão dentro da nossa própria família. Às vezes, nossa, eu sou muito parecido. Meu pai era uma pessoa muito ansiosa. Minha mãe era uma pessoa muito ansiosa. Então, por conta da primeira lei sistêmica, que nós já trabalhamos muito nas nossas lives, a questão do pertencimento de uma forma inconsciente para pertencer àquele padrão da família, nós acabamos que repetindo essa ansiedade oriunda do nosso pai, da nossa mãe, dos nossos avós, ou, caso não seja essa situação, nós estamos identificados com algum antepassado. Porque, infelizmente, os nossos antepassados, se foram ansiosos, se passaram por situações que geraram ansiedade, não é? Isso, de uma certa forma, reverbera nas futuras gerações, nos descendentes. E nós acabamos sem ter conhecimento de onde vem essa origem, essa causa, esse motivo, apenas, não é, que replicando essa ansiedade que vem se passando ao longo das gerações. Então, no momento que a gente abre uma sessão de constelação, que a gente percebe de onde vem, se por uma repetição de um padrão da família ou se identificação de energia com os nossos antepassados, a gente consegue elucidar essa origem, a causa, o motivo exato, e conseguimos, de uma certa forma, não é, se esvaziar a cura, como o Melk perguntou, não é se tem cura ou se é só algo que tem que ser controlado. Tem cura sim, Melk. A postura, a mudança é de dentro para fora. A partir do momento e que a gente tem conhecimento da causa, da origem desse sintoma, nós conseguimos alcançar a cura. Mas, claro, temos que mudar a nossa postura com a informação que o campo na constelação traz para a gente. Não é, Patrícia?
Então, toda vez que a gente traz nas lives, especialmente aqui nesse canal, nessa ferramenta que é o Instagram, a gente não está vendo as pessoas. Então, é diferente quando a gente está numa interação, numa dinâmica de grupo e numa vivência, onde a gente pode trazer e ouvir de cada pessoa o exemplo e tudo mais. Aqui a gente vai trazendo, eu e a Fabíola, a gente tem procurado toda semana trazer vários exemplos e várias circunstâncias para que a gente vá, para que cada um de vocês que estão ouvindo possa se identificar aqui e ali. E as pessoas que vão assistir depois. Então, claro, vários exemplos não têm a ver com a sua realidade específica, mas tem a ver com a de outros. E alguns exemplos, muitas pessoas nos procuram e dizem, nossa, você falou aquilo para mim, né? Alguns exemplos caem, se encaixam como uma luva. Então, essa questão de, ou você está repetindo um hábito da sua família, já quero uma constelação, a Kátia é ótimo. Então, a gente sempre diz que tanto eu como a Fabíola estamos disponíveis para constelar, ou as duas, inclusive, né? Sim. Isso é só a gente entrar em contato e a gente está, claro, disponível para atender. Mas a Fabíola, então, trazendo essa coisa, ou, o pai é ansioso, a mãe é ansiosa, tal, eu repito simplesmente um padrão comportamental. Porque eu aprendi assim, olha, todo mundo na minha casa lida com essa ansiedade, então eu também faço igual. Ou a gente está identificado com coisas lá atrás que criam os gatilhos sistêmicos da nossa família. Ok. Outras possíveis causas da ansiedade que a gente pode observar. A baixa autoestima. A baixa autoestima no sentido de não confiar. Então, por exemplo, eu faço, mas acho que eu não sou boa o suficiente. A gente tem muita gente que nos procura, especialmente para lidar com coisas da parte profissional, que estuda, que faz curso, que isso, que aquilo, e está sempre insatisfeita, nunca é suficiente. Então, tem uma baixa autoestima e não acredita que vai dar conta. Então, aquela coisa de roer unha, de puxar cabelo, enfim, de coisas de se cutucar, coisas que vão trazer, e a ansiedade, ela vai trazendo coisas físicas. Então, acelera o coração, então o pensamento não fica com tanta clareza, porque fica pensando em 10 coisas ao mesmo tempo, e se eu não explicar bem, e se eu não entender? Então, tem uma questão que pode ser causa da ansiedade, essa baixa autoestima, né, de não acreditar muitas vezes que é capaz e que está apropriado daquilo que está fazendo. A autoestima tem a ver consigo, mas também, às vezes, tem uma dificuldade de confiar no entorno, no outro. Então, eu sempre dou um exemplo. Eu tenho um casal de amigos que a esposa é bastante ansiosa e bastante perfeccionista, e ela acredita, ao inverso dessa coisa de baixa autoestima, ela acredita que ela faz melhor que tudo e que todos. Então, eles têm um cachorro e ela dá banho no cachorro. Então, por algum motivo que não dá para ela dar o banho, e em algum momento o esposo, o marido, dá o banho no cachorro, ela chega e ela dá banho de novo. Ela vai conferir e ela sempre acha que não está suficiente. Então, ela não confia no outro, ela fica ansiosa que é ela que faz e que é ela que tem que fazer. Então, são situações que podem estar causar ansiedade e o tempo todo. Se a gente não observa, isso acaba ficando, né, repetitivo, vamos dizer assim. Isso acaba se tornando um padrão. E o que a gente diz? Que uma nomenclatura bem comum, que está sendo utilizada muito na atualidade, é que a ansiedade é o excesso de futuro. Excesso com a preocupação no futuro. Eu diria até que é um excesso de controlar o futuro, é uma tentativa de estar sempre no controle, de querer ter o controle do que vai acontecer. Com os filhos, consigo mesmo, com o resultado de trabalho, com a relação com o marido, com o companheiro, com a companheira, enfim. Mas esse excesso de controle é o que causa a ansiedade, na grande maioria das vezes, com uma coisa que está por vir. E a gente, especialmente nessa pandemia, ficou comprovado cientificamente, a gente entendeu perfeitamente que não existe esse controle.
O que está por vir, está por vir. Eu posso vislumbrar um futuro. Eu posso, inclusive, assim, como é que eu posso fazer uma projeção do futuro, o que eu gostaria, colocar minha energia numa coisa que eu gostaria, que é boa para mim. Mas garantir que aquilo vai acontecer do jeito que eu gostaria e de determinada maneira, a gente já está percebendo, especialmente nesse momento de pandemia mundial, que não existe. Né, o que todos os filósofos e toda essa linha da psicologia, né, que fala essa coisa de o futuro não está nas nossas mãos, a gente está comprovando nesse período, né, muito fortemente. E ao contrário, é muito dito também, já é uma coisa que está bem usada, é que o excesso de passado, quando a gente fica preso ao passado, quando a gente fica só olhando para trás, etc., que é a depressão. Quando a gente não consegue estar no presente, a gente está sempre querendo o que já foi, olhando para trás, se lamentando, criticando, se colocando muitas vezes na posição de vítima, como se a responsabilidade fosse do que aconteceu ou de quem está lá atrás. Pai e mãe, situações que já foram, inclusive circunstâncias familiares. Isso a gente já trouxe aqui várias vezes, Fabiola já falou várias vezes, eu também. Então, a gente não se põe na posição de adulto. A gente continua na posição de criança, olhando para trás, querendo dos pais, porque o meu pai não fez, porque a minha mãe não fez, porque a culpa ou a responsabilidade é de pessoas ou situações atrás. Então, o que a gente diz? Que o excesso de futuro e de excesso de querer controlar cria e é fonte da grande maioria das vezes da ansiedade. E o excesso de passado e que fica olhando para trás é grande maioria das vezes a fonte da depressão. Então, nós só estamos dando, assim, essas dicas para a gente ir observando e percebendo em nós. Eu estou vendo vários comentários de várias pessoas, né? Eu como e a obesidade toma conta. A Maiana está dizendo. A Kátia já disse, tá, esquecendo do presente, exato. Então, a gente está dando vários exemplos que é para vocês irem se identificando, né? Por isso, Fabiola, você ficou muda para mim. Fala de novo. Sério? Não, agora não. Pronto. Tá, é interessante. Já melhorou. Viu, Patrícia? Esse comentário da Maiana, né, com relação à ansiedade, ela vinha desencadear um quadro de obesidade. E você muito bem lembrou agora na pandemia, inúmeros relatos de pessoas que realmente tiveram um ganho de peso por conta dessa circunstância de que a gente não tem como prever e controlar o futuro nessa situação, não é, de muita preocupação em virtude da pandemia. Então, as pessoas desenvolveram um grau a mais de ansiedade e, em relação a essa ansiedade, acabaram que tendo um excesso na alimentação, não é? Exato. Uma compensação. Uma compensação de algo, exato. Que, infelizmente, a gente não tem como controlar. Exato. Quando a ansiedade vem, muitas vezes ela é camuflada, exato, ela é disfarçada de uma compensação, exato, de hábitos que, na grande maioria, não são bons para nós. Sim. Estão disfarçando, né, aí. Patrícia? O preencher de algo que está faltando. E aí a gente desconta na comida, às vezes compulsão por atividades esportivas. Tem gente que dorme demais o dia todo porque acha que não tem o que fazer. E o interessante, Patrícia, semana passada eu recebi o relato de uma mãe que, exatamente por conta da pandemia, nós estamos com as atividades de sala de aula remotas, não é? E ela veio me confessar o quanto a criança, a filha dela, estava com um processo imenso de ansiedade, porque já não tinha mais o contato com os coleguinhas de sala, às vezes o déficit de atenção em ter que acompanhar essa forma como nós tivemos que nos adequar. Então, tudo isso, ela vê o grau de ansiedade. A criança rói muito as unhas, teve um pouquinho de ganho de peso por conta da má alimentação, enfim. Então, tudo isso é algo que nós precisamos olhar a causa
da onde está surgindo tudo isso, não é? Porque sim, a compulsão em compra que a Kátia está colocando e a gente. Sim. E aí o Mel que ainda perguntou, professora, quando estamos ansiosos, por que dá um branco na mente? A gente vai falar também, o Mel que hoje adivinhou toda a nossa linha do tempo. A gente vai falar exatamente sobre isso. Por que às vezes, quando a gente está ansioso, dá um branco? Porque deixa de oxigenar o cérebro. Então, a gente não tem clareza na mente. Muitas vezes, tanto a ansiedade como o medo paralisam e a gente para de respirar. Já nós vamos chegar lá. Vamos lá. Muito bom. Agora, Fabiola, a gente já deu várias dicas de como ela se manifesta, muitas de um jeito ou de outro, e como que ela chega até nós, e com certeza um monte de gente já se identificou, tenho certeza. Agora, quais são, talvez, as possibilidades, vamos dizer assim, possibilidade da gente contornar, da gente resolver? Quais são as dicas? Vamos pensar nisso. Exato, não é? Então, em primeiro lugar, essas possibilidades que podem existir para lidar, que devem existir, na verdade, para lidar com a ansiedade. Entender e eliminar, como também contornar a causa raiz. Nós precisamos, não é, entender e depois contornar. Não manter a repetição, sair desse padrão familiar, ou, quem sabe, desse padrão dos nossos antepassados, em permanecer num quadro de ansiedade. Ah, Fabiola, eu não consigo. Consegue. A gente trabalha exatamente isso. Tem pessoas que, inclusive, não é, Patrícia? Porque nós temos muitas orientações de psicólogos que trabalham também a questão da ansiedade. Mas dentro de uma sessão de constelação, nós vamos procurar aonde está a causa. Às vezes, pode ser um motivo bobo, que a pessoa do constelado até se nega a olhar. Não, isso eu já superei. Essa pessoa aí não era eu, era meu pai, era irmão. Então, é para lá que nós temos que ir, não é? Cavar esse probleminha, esse sintoma, algo que ficou gravado em você. E quando a pessoa resiste em ver, é exatamente aonde está a causa raiz. Talvez aquele motivo esteja, inclusive, as pessoas acham que esqueceram. Não, ele continua adormecido, está lá na pessoa. Então, dentro de uma sessão de constelação, nós vamos olhar para essa raiz energética, ou então comportamental, como a Patrícia falou. Pessoas que roem unha. Eu já fui uma pessoa que, na minha adolescência, nossa, eu roía demais as unhas, até chegava a sangrar, a machucar, de tanta ansiedade, principalmente na época do meu vestibular. E aqui, gente, eu vou comentar com vocês uma experiência que eu até já falei com a Patrícia. Na época que eu estava estudando o meu mestrado, chegou o período, não é, de defender a minha dissertação e eu tive um acompanhamento psicológico porque eu estava tão ansiosa que eu acreditava que eu não ia dar conta de defender a minha dissertação. E eu me recordo bem da frase que eu ouvi no dia, né, da última sessão, véspera da viagem, e a minha psicóloga falou: Fabiola, eu não entendo como é que você escreveu que algo que só você sabe falar sobre esse tema, esse assunto que você vai tratar no dia da sua defesa. Que ansiedade é essa? Que medo é esse que você tem? Ali, para mim, foi um grande divisor de águas, porque, claro, o trabalho era meu, o tema era meu, o orientador, quem escolheu fui eu. Como é que eu não tinha essa certeza? Então, foi muito tranquilo, entre aspas, né? Porque teve todo um processo, exatamente oriundo por quê? De uma ansiedade, de um medo que eu criei de não dar conta. Roer as unhas, às vezes eu tinha mania de ficar puxando os cabelos, porque é um sintoma comportamental. Hoje não mais. Então, quando eu vejo uma pessoa ansiosa, roendo as unhas, às vezes até ela chega a se coçar tanto, né, Patrícia? Que acaba até criando uma ferida. Eu conheço pessoas assim, que fazem esse tratamento, porque ali tem uma ansiedade escondida e a gente precisa olhar para onde está gerando esse sintoma, não é?
E aí, Patrícia, outras possibilidades para lidar com a ansiedade também? Então, a questão é, primeiro, perceber que tem alguma coisa. Perceber, ok, sim, eu sou ansioso nesta situação, naquela situação, em que circunstâncias? A primeira coisa eu acho que é reconhecer, porque a ansiedade, como ela vem, ela tem vários níveis, às vezes ela é mais branda, às vezes ela é mais forte, e ela fica disfarçada. Nem todo mundo admite, sim, como alguém aqui já escreveu, eu sou uma pessoa ansiosa. Muita gente disfarça socialmente. Não, não é bem assim, é só uma coisa. Eu conheço uma pessoa que se cutuca. Não, não é nada. Sabe assim? Então, primeira coisa, como qualquer vício ou como coisas que nos incomodam e a gente vai se acostumando, é reconhecer. Sim, eu sou uma pessoa ansiosa muitas vezes. Segunda coisa, depois que a gente percebeu esse padrão de ser ansioso, manifestado de N formas, a grande chave, a grande dica é perceber através do autoconhecimento e de várias ferramentas, a constelação é uma delas bastante poderosa, mas a terapia, tem muitas outras, por quê? Qual é a raiz dessa ansiedade? É um medo? É uma insegurança? É uma baixa autoestima? É um medo real de uma questão de vida ou de morte, de perigo real? É um medo emocional? Enfim, através do autoconhecimento, e aí a gente tem inúmeras ferramentas, é perceber por quê, qual é a raiz dessa ansiedade. E aí eu vou um pouquinho lá na pergunta, a primeira pergunta do Melk. Se a ansiedade tem cura, não tem cura, ou se a gente tem que controlar, o que faz? Primeiro, a maioria das pessoas, como eu já falei, não admitem e elas disfarçam. Disfarçar não ajuda, porque nem controla, nem ajuda, nem ameniza, nem cura, nem nada. Ela só está enrolando, levando com a barriga e daqui a pouco aparece de novo, daqui a pouco aparece de novo, até virar um padrão cristalizado, e aí é mais difícil. E ela volta com força, né, Patrícia? Com muita força. Exato. Primeiro, volta com força. E segundo, que vai se tornando, outra possibilidade é ir se tornando um padrão e vai se tornando natural. Como quando é essa cópia do modelo familiar. Ah, minha mãe é ansiosa, meu pai é ansioso, eu acho que isso é natural. O normal das pessoas é ser ansiosa. E que você começa a ver que isso começa a te atrapalhar. Te impedir profissionalmente, te impedir de ter relações com as pessoas, te limitar em uma série de coisas. Então, a primeira coisa é descobrir o porquê, qual é a raiz disso. Se a gente consegue comportamentalmente descobrir, ótimo, se não, a constelação pode ajudar, ou se essa causa está mais lá atrás e tem uma identificação com outras energias do seu sistema familiar, de vivências do sistema familiar. Agora, sim, há várias maneiras, a ansiedade pode ser curada? Sim. Se a gente identifica a causa raiz e consegue ter o peito, eu costumo dizer, de pegar essa autorresponsabilidade e dizer, é meu, eu vou resolver, etc., muitas vezes, sim, ela é curada. Ela é simplesmente, olha, essa era a raiz, esse tipo de comportamento e de sentimento não precisa mais, não preenche mais um vazio, uma falta, e a gente pode curar. Agora, existem muitas maneiras que ajudam a controlar, foi o termo que o Melk usou na pergunta dele aqui, que foi perfeito, mas administrar, balizar essa ansiedade, né? Então, existem inúmeras coisas, inúmeras ferramentas que podem ajudar a amenizar isso, ou ter mais consciência. A grande coisa a gente tem uma frase também que a gente usa muito, e eu acredito muito, acho que Fabiola também, é que consciência é remédio. Né? Então, quanto mais consciência a gente tira daqueles 98% do inconsciente e traz para os 2% de consciência, quanto mais consciência a gente tiver dos processos que a gente está entrando, às vezes, no automático, melhor a gente pode escolher. Então, aí a gente não está funcionando no automático, seja emocional, seja prático, operacional, mas a gente está funcionando com maior consciência, fazer escolhas. Eu estou escolhendo que isso aqui é bom para mim. Então, quanto essa consciência é remédio, mas a gente pode escolher para que possa contornar.
E, Fabiola, você ia falar, então, como é que maneiras a gente pode fazer que sugestões a gente pode fazer, que ferramentas a gente pode usar para controlar ou para nos ajudar no momento que a ansiedade bate? Estou lá para fazer uma palestra, estou lá para, sei lá, entrar num lugar ou para fazer qualquer tipo de coisa que no meu sistema cria essa ansiedade, essa dificuldade, essa limitação. Patrícia, antes de responder a tua pergunta, me chamou a atenção aqui a resposta da dona Rosa. Quando estou ansiosa, só quero comer fora do normal, o excesso. É impressionante como a ansiedade, ela desencadeia a compulsão pela alimentação. Tem pessoas que às vezes relatam, não é? Que tem aquele famoso ataque à geladeira durante a madrugada. Isso é muito comum dentro da ansiedade. E Exato. você não está com fome. Não é fome. Aquela fome. Nenhum adulto precisa comer de madrugada, por favor. É questão da ansiedade mesmo. A gente tenta preencher um vazio, um medo, uma fobia, uma circunstância, não é? Mas existem, como você estava falando, mudança de foco para que isso realmente possa ser amenizado, controlado. Eu me recordo muito bem que quando eu comecei a lecionar, e eu faço isso sempre, não é? O medo de enfrentar a sala de aula, meus alunos, o medo de um aluno me perguntar algo que porventura eu não soubesse responder. E eu sempre trabalhava e gosto de trabalhar muito, não é? E aqui fica como uma sugestão a respiração, que é como você já havia comentado, não é? O ato de respirar faz com que o cérebro da gente tenha oxigenação. Pessoas muito ansiosas, geralmente ela tende a não pensar. Quando a gente está muito nervosa, o sangue está fervendo, vem aquela vontade de dizer um monte de palavras, de enfrentar a situação. Ali nós não estamos dentro da gente, dentro de si. Existe uma fúria, porque a gente não está parando para respirar. Por isso que tem aquela frasezinha tradicional, conte até 3. Eu nunca contei até 3, geralmente eu conto até 10, que é para, sabe, dar aquela respirada, mas a respiração mesmo, gente, é aquela profunda, diafragmática, onde a gente vai fazer o músculo do diafragma subir e descer, porque a gente tem um controle, não é? Claro. Ah, Fabíola, só respirar vai dar jeito? Óbvio que não. Isso é um trabalho. A gente tem que aprender a trabalhar essa respiração. Tem outra sugestão também. Não sei se todos gostam, não é? Porque tem gente mais hiperativa, mais adrenalina, mas o trabalho, não é, de uma aula de yoga é muito relaxante. A gente poder aprender a respirar e a controlar os nossos pensamentos, mudar o foco. Ah, eu estou pensando numa prova amanhã, por exemplo. Pois vamos trabalhar essa ansiedade da prova. Eu passei por tantas situações, Patrícia, como professora, de alunos ótimos, alunos fantásticos, estudiosíssimos, super responsáveis, e tiravam nota baixa. Professora, eu não sei o que é que acontece, eu estudo tudo, está na ponta da língua, eu participo, eu entrego o trabalho, e na prova é esse desastre. Exatamente porque são pessoas ansiosas. Então, a partir do momento, né, que eu dei algumas orientações, nossa, melhoraram absurdamente. Trabalho de seminário, Patrícia, era um horror. Professora, eu não consigo falar em público. Pois vamos vencer essa limitação. Vamos trabalhar essa ansiedade. Claro que existem algumas técnicas, né, que a gente aprende para estar à frente de um público, mas vamos mudar o foco. Em vez de você estar preocupado na sua fala, vamos mudar esse foco. Respira. Eu sempre digo, quando eu vejo alguém chegando afobado para conversar com Fabíola, calma, respira. Toma um copo de água. A gente tem aquele dito popular, né, Fabíola, que a gente ouve muito, não faça nada de cabeça quente. Verdade. Por que a gente diz cabeça quente? Porque literalmente o cérebro para de oxigenar. Então, o fato de você parar, respirar,
fazer uma respiração profunda 1, 2, 3 vezes, o cérebro volta a oxigenar e, portanto, tem uma clareza de pensamento. Isso é realidade, é comprovado fisicamente. Claro que tem um dito popular que diz não faça nada de cabeça quente, mas justamente está baseado nisso, de que por segundos o seu cérebro está fervendo mesmo e não está respirando. Então, a dica da Fabíola de contornar e fazer uma prática regular, não só de esportes, não só de yoga, mas de esportes também, uma prática regular vai controlando melhor isso. E você já consegue perceber um pouco antes a hora que você está, vai ficar o que te causa essa ansiedade. E a Maiana escreveu que essa coisa de comer, sempre que ela está ansiosa, ela come algo, e muita gente escreve, quando estou ansiosa, como muito, parece que está no céu. Olha que ótimo. Chocolate, então, né, Patrícia? Exato, por que o chocolate? O chocolate é o top reconhecido como ansiolítico, né? Porque ele vai direto, quimicamente, e acalma a gente. Não significa que resolveu a questão. Significa que ele tapeia o nosso sistema. A questão. Exato. Ele camufla a questão e daqui a pouco tá aí de novo. A ideia é ir resolvendo e não camuflar. Agora, essas pessoas que comem e que olham isso para o lado da comida, minha pergunta para elas seria, ok, o que é que você está comendo? O que é que você está engolindo? Por que que você está engolindo? Precisando engolir tanta coisa, que certamente fome não é. Necessidade alimentar não é. Então, isso é fácil da gente perceber. Sim. E uma outra coisa, falando yoga, atividade física, são excelentes dicas para quem se considera, para quem se percebe ansioso e que isso já está virando um hábito. A outra dica muito, muito eficaz é a meditação. Porque a meditação trabalha com a respiração também, mas muito mais que isso, a meditação trabalha com o seu estado de presença. Sim. Nós estávamos agora há pouco falando que a ansiedade vem muito da necessidade excessiva de controlar e da necessidade de estar para o futuro, excesso de futuro, querendo controlar o futuro, tem muito disso. Então, a causa da depressão lá no excesso do passado. Quando a gente faz também como hábito, não é fazer uma vez por mês, ajuda. Mas se você consegue fazer disso uma prática da meditação, e hoje, gente, online nós temos infinitas possibilidades de meditação. Desde 1 minuto, eu não consigo ficar, ok, meditações de 3 minutos. 5 minutos, 15 minutos, 20 minutos, até meditações de 1 hora. Sim. Então, tem meditações para a gente brinca para todos os bolsos, mas para todos os estilos. Sim. Né? Mas é melhor, o meu mestre de Reiki já dizia, é melhor fazer 5 minutos de Reiki por dia do que não fazer nada. É o ideal? Não, mas é ótimo. Sim. Então, a meditação é a mesma coisa, é começar com uma prática e meditar todos os dias, antes de dormir, antes de sair de casa, na hora do almoço, aquele tempinho. Porque isso vai criando um hábito e vai trazendo benefício para o seu corpo físico. Isso já é comprovado cientificamente. Todos nós temos essas informações já. Então, é outra ferramenta, né? A yoga, a atividade física e a meditação são dicas de como contornar e até curar a ansiedade. Muita gente curou a ansiedade por conta dessas práticas, entende? Agora, fundamental é voltar um pouquinho na nossa live, aquilo que a gente falou na primeiro passo, é descobrir a raiz. Se a raiz for comportamental, eu copio um modelo familiar, todo mundo na minha casa é ansioso, eu também sou. Ok, vamos ver da onde tem essa ansiedade, qual é a raiz disso. E aí a gente vai olhar para isso. Agora, se a gente cura a raiz, a gente cura aquela ansiedade. Isso não existe mais. É como parar de fumar. A hora que eu decido dentro de mim que isso para mim me prejudique, que eu não quero mais para mim,
Isso, muitas pessoas param e param definitivamente, né? Agora, existem maneiras também de, em vez de ficar disfarçando, comendo, comprando e entrando para situações mais compulsivas, de eu controlar a cada vez que vem. E se eu já consigo perceber, ó, tô ficando ansiosa e vou controlando, eu vou minimizando, eu vou tomando mais consciência, até que eu decida, não, eu quero resolver isso, porque isso é meu, é da minha responsabilidade, eu vou resolver. Consciência é remédio, né? E um último ponto que a gente queria trazer, outra coisa que ajuda muito, é que a ansiedade tem um soro, um antídoto, que é a confiança, é o confiar. E eu digo confiar em 3 coisas, são 3 confiares, vamos dizer assim, né? O confiar com letra maiúscula. Primeiro, confiar em si. Aquele exemplo que a Fabiola deu do mestrado dela e trouxe, a gente traz exemplo e vem para a prática, a gente consegue visualizar melhor. Eu vivi a mesma circunstância de uma mestra doutora aqui da USP, e que quando estava para ser apresentado um doutorado, a pessoa estava muito nervosa, ela virou com a maior calma, a Iná, que eu sou fã, apaixonada por ela, uma das pessoas mais cultas que eu conheço, ela falou, não há ninguém que saiba melhor do seu trabalho do que você. Então, quando eu vou falar do meu trabalho, não tem ninguém que sabe melhor, porque fui eu que fiz. Ou de qualquer outra coisa. Então, assim, confiar mais em si. Saber que se você está naquela situação, não só para expor um trabalho, mas para fazer qualquer coisa, se você está lá é porque você é capaz de fazer. Então, confiar em si, dizer, ok, se eu estou aqui, eu sou capaz, respira e eu vou fazer porque é minha parte. Então, o primeiro confiar é em si. A segunda coisa é confiar no universo. No universo no sentido, e cada um dá o nome que quiser, mas confiar no sentido de uma energia maior, de dizer, ok, se essa situação está sendo colocada para mim, e se eu estou aqui para fazer tal coisa, é porque vai dar certo. O universo me trouxe aquilo que eu sou capaz, outro dito popular, aquilo que eu sou capaz de carregar, aquilo que eu sou capaz de fazer. É uma metáfora. Mas se eu penso, se eu dou um passinho para trás e 2 segundos eu penso nisso, eu respiro, eu já entro de outra maneira. Eu não preciso puxar os cabelos, eu não preciso roer unha, eu não preciso ficar paralisada de medo, de nervoso. Eu confio que se eu estou aqui, eu sou capaz. Ó, eu vou dar uma aula aqui de danças circulares. Eu trabalho com danças circulares há 20 anos. Mas ok, ai, Patrícia, aqui tem 100 pessoas. Você poderia fazer? Sim, poderia. Não tem melhor pessoa para fazer uma aula de danças circulares do que eu que trabalho com isso há muito tempo. Eu vou fazer igual o ciclano, fulano, igual... Não sei. Mas eu vou fazer o meu melhor e eu sei fazer. Agora, se a pessoa vai me dizer, ah, você é capaz de dar aqui agora, eu estou com um animal, um cavalo com um problema, você é capaz de dar uma injeção? Não. Eu não fico ansiosa, porque eu não sou capaz de dar uma injeção, especialmente num animal. Então é isso, não me causa ansiedade, eu não sou capaz, vamos correr, procurar ajuda, porque não sou eu, bateu no guichê errado. Agora, o que eu sou capaz, eu sou capaz. Então, confiar em si, e confiar que se o universo te trouxe aquela circunstância, você dá conta e você é capaz. E o terceiro confiar é confiar no outro, né? Então, assim, confiar de que se aquela pessoa está e vai fazer uma atividade e está lá ou vai te substituir ou você está numa situação com uma outra pessoa, ela é capaz de fazer e ela vai dar o seu melhor. Então, confiar em si e confiar no outro também. Por exemplo, a gente sempre faz as lives juntas, eu e Fabiola. É confiar, claro que ela tem uma vida diferente, modelos diferentes, experiências diferentes, mas é confiar que o que quer que ela traga, ela está trazendo do melhor dela e vai estar perfeito. Entende? A Fabiola vai falar da minha experiência do jeito que eu falaria? Claro que não. Ela vai falar da experiência dela, da maneira como ela fala. Que, aliás, é maravilhoso, um sotaque que eu seria incapaz de reproduzir. Então, essa é a diversidade e a beleza, entende? De você reconhecer o poder e a capacidade e a habilidade em si e reconhecer no outro também. Então, essas são dicas
que se você se percebe ansioso, é usar o que a Fabíola disse, é respirar e pensar nesse confiar 2 minutinhos antes. Você já é capaz de fazer o que quer que seja de outra maneira. Diga lá, Fabíola. Eu acho super interessante, porque até tempos atrás, eu confesso que, até pela questão da ausência de maturidade, eu não confiava muito na minha pessoa, não é? Eu tive que procurar trabalhar essa minha autoestima para que realmente eu me sentisse capaz, eu me sentisse que eu dava conta do recado, acreditar no outro também, não é? Porque a gente não vive só, a gente trabalha em equipe, trabalha com pessoas, esse nosso trabalho é muito bacana, você tem a forma de transmitir os seus conhecimentos, eu aqui tenho... E hoje eu faço da seguinte maneira, algo que está me deixando, me tirando foco, às vezes insegura, é uma frase interna minha, que você colocou muito bem. Ah, quer saber? Joga para o universo. E vamos ver o que ele tem para trazer a mim. Fabíola, dá certo? Comigo vem dando muito certo. Por quê? Porque eu aprendi a confiar. A confiar. Eu era aquela pessoa, Patrícia, de que eu não acreditava muito nas pessoas. E nisso eu me sobrecarregava. Nossa, eu vivia cansada, exausta, abatida. A partir do momento em que eu ouvi uma frase, delega para os outros aquilo que você não dá conta sozinha. Nossa Senhora, muito bom, muito bacana. Porque eu comecei a respeitar, não é? E acreditar no outro. Então, isso para mim foi muito bacana. Essa experiência que eu desenvolvi para comigo mesma. E como a Ana Regina falou, respirar é muito bom. Eu não respirava. Eu vivia ofegante. Hoje não. Eu olho. Lógico, tem... Ah, Fabíola, nossa, nada te deixa ansiosa? Claro que deixa, tem situações. Mas como eu já me conheço, eu já vou procurando logo. Epa, você está assim por quê, Fabíola? Qual é o motivo? Não precisa ficar descabelada, como a gente fala aqui no Nordeste. Perder a paciência. Não, vamos dar um jeitinho, não é? Meu marido sempre diz, focar na solução e não no problema. Já ajuda absurdamente, não é? A hora que a gente consegue reconhecer... Você está me ouvindo, Fabíola? Estou ouvindo. Todo mundo está me ouvindo? Eu não estou te ouvindo agora. Agora, no finzinho, eu deixei de te ouvir. Mas, ok, vamos ver se volta ou se daqui a pouco é melhor você voltar de novo. Então, o fato da gente... É isso que a gente disse agora há pouco. O fato da gente reconhecer... E a ansiedade também tem vários graus. Claro que você não é ansioso da mesma forma para tudo. Tem coisas que tem uma pequena ansiedade. Eu ouvi outro dia, já na pandemia, Fernanda Montenegro dando uma entrevista, uma coisa assim, o alto dos seus 90 anos, maravilhosa, e ela dizendo, até hoje, eu tenho um friozinho na barriga quando eu entro no palco. E eu acho que o dia que eu não tiver mais é porque eu já morri. Então, eu achei aquilo maravilhoso. É claro que é isso, essa ansiedade de uma coisa gostosa que tá para acontecer, de um encontro com uma pessoa, do começo de um trabalho novo, dessa coisa de entrar no palco, essa ideia de entrar no palco é genial. Ok, isso é uma ansiedade que é uma coisa saudável, é quase que uma adrenalina que faz a nossa energia circular. Perfeito? Nos impulsiona para frente e nos faz bem. Diferente é que nós temos que estar atentos qual é o nosso nível de ansiedade e qual é a frequência. Isso é uma vez quando tem uma coisa especial, beleza? Diferente é se a nossa ansiedade é um nível que vai subindo muito para o que está acontecendo. Então, que pode evoluir para um pânico, para uma síndrome, enfim, né, para várias outras coisas, patologias mesmo, e isso acontece com mais frequência. Ah, eu sinto isso todo dia, um dia sim, um dia não, ou por situações que não são
perigos assim reais. Então a gente tem que o tempo todo aquele parece chavão também, orai e vigiai, o tempo todo estar vigilante de nós mesmos e ver o que é que está acontecendo para ver o que fazer. Se eu posso uma respiração dá conta, ok, contorna e beleza, ou se eu preciso fazer uma prática um pouco mais regular, se eu preciso procurar uma ajuda de um processo terapêutico, se eu preciso fazer uma constelação porque a coisa está muito mais arraizada e isso pode vir de um sistema familiar que já está reproduzindo e repetindo esse padrão faz tempo. Então, tá da gente se observar. E muitas vezes, coisas simples, à medida... Primeiro ponto é assumir. Muitas vezes, coisas simples nos ajudam no dia a dia a vencer essa nossa ansiedade e tocar a nossa vida com muito mais tranquilidade. Exato. Então, a nossa live hoje teve o intuito de alertar e de dar muitos exemplos para que a gente possa se identificar e procurar ajuda muitas vezes, ou nossa mesmo, com a gente mesmo, ou ajuda profissional. Vou reforçar que já daqui a pouco a gente tem que encerrar a nossa live, que queria agradecer muito a presença de todo mundo que vem nos acompanhando já todo esse tempo, e agradecer muito as pessoas que vieram pela primeira vez, que teve bastante gente nova hoje. Essa live fica, essa e todas as lives, ficam gravadas no nosso IGTV, então vocês podem assistir desde o começo, como surgiram as constelações e os diversos temas do dia a dia, como a Fabiola colocou no início, de relacionamentos, de relação com pai e mãe, com irmãos, com dinheiro, com profissão, com adoção, enfim. Os temas estão todos lá e vocês podem acompanhar, tipo uma minissérie, né, que tem vários episódios. E, claro, tanto eu como Fabiola, ou as duas, sempre estamos disponíveis para constelar, para marcar agendamento e tudo mais, e para vocês avisarem os amigos, né, divulgarem, dizer, ó, toda terça a gente está aqui tratando, e se quiserem, por favor, além de avisar os amigos, colocarem sugestões de temas, porque essa questão da ansiedade, a gente está atendendo a pedidos que uma pessoa pediu mais de uma vez. Vocês já lidaram, já trataram da ansiedade? Poderiam falar um pouco mais sobre isso? Então, a gente trouxe, porque é uma coisa que, em menor ou maior grau, alcança todos nós. Então, exato. Muito agradecida. Fabiola, diga aí suas considerações. Estou muito feliz, Patrícia, com a presença de todos, né? Principalmente toda live nossa a gente percebe mais pessoas chegando, e isso é muito importante porque é o resultado do nosso trabalho, não é? Pela que os nossos amigos, familiares que nos assistem estão propagando, não é? Aqui esse nosso trabalho a nível de elucidações sobre as constelações. Como a Patrícia falou muito bem, tanto eu como ela estamos disponíveis com as agendas abertas para caso vocês se interessem ou qualquer outra pessoa da convivência de vocês querer agendar constelação, ou então com nós duas, porque existe também a constelação com representantes. A gente tem um grupo que trabalha também conosco, que podem nos auxiliar caso seja do interesse da pessoa. E muito feliz, se não me falha a memória, Patrícia, nosso próximo tema é sobre a obesidade, que foi muito bem lembrada aqui, essa vontade compulsiva na alimentação. Da onde vem essa vontade, não é? E é claro, se a gente come em excesso, vamos ganhando uns quilinhos, aumentando uns pezinhos no nosso corpo, que nós precisamos olhar da onde vem ou para onde vai essa questão da obesidade. Se não me falha a memória aqui dentro da nossa programação de temas, certo? E meu muito obrigada a toda a presença de vocês aqui conosco hoje. Então, gente, muito agradecida. Venham sempre. Estou vendo aqui algumas pessoas agradecendo, se despedindo. Silvia Camossa, muita gente que é pela primeira vez. Que bom. Venham sempre, tragam os amigos e nós estamos sempre divulgando nas nossas redes sociais. Então, o tema que vai ser na próxima semana, em geral, sábado ou domingo, já está sendo colocado no Instagram e tudo, para que vocês possam se programar e lembrar. Hoje uma amiga me falou, nossa, eu tenho uma amiga que essa vai cair como a luva esse tema, e já mandou para a amiga. Então, assim, fiquem ligados nos temas e sugiram
para que a gente possa estar cada vez mais perto e trazer coisas que estejam no nosso dia a dia. Tá bom? Então, Fabíola, um beijo muito grande, muito agradecida a todos. Boa semana e nos vemos na terça-feira que vem. Ah, uma coisa importante, as nossas vivências do Zoom, que são aquelas vivências um pouco mais longas, de 2 horas, tudo, que a gente pode se ver, que a gente pode conversar e trocar mais experiência e aprofundar um pouco mais a vivência, também vão continuar acontecendo. Então, a gente fique atento também às divulgações, que a gente vai estar né, fazendo a divulgação e vamos estar fazendo também. Tá bom? Então, um beijo grande, boa semana e nos vemos terça-feira. Até amanhã. Tchau, Fabíola. Até amanhã. Até amanhã, querida. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau.